Amém. Então vamos nessa noite iniciar o estudo do Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Ano passado estudamos Mateus e Marcos. Se você perdeu alguma ou você não assistiu nenhuma, temos todas as mensagens gravadas lá no nosso YouTube, Facebook da igreja. Estão lá todas as mensagens em vídeo, você pode ver, né? Assistir, estudar. Estudamos Mateus e Marcos. Terminamos agora em janeiro. E vamos agora retomar esse ano. Vamos Lucas e João, toda semana, capítulo a capítulo, ok? Sempre lembrando, é bom frisar isso, que não é um estudo exaustivo que nós estamos fazendo. A gente não vai aqui falar, pronto, já estudei tudo sobre o Evangelho de Lucas, sobre o livro e acabou, já aprendi tudo. Não, a gente está dando uma ênfase, mostrando sempre porque quem escreveu o livro, por que ele foi escrito, o propósito, né? E trazendo algumas coisas para a nossa vida cristã. Mas, certamente, dependendo da abordagem, a gente pode estudar e descobrir muito mais além disso, tá? Então é algo bem superficial para a gente ter uma visão geral deste livro. Eu queria, junto com os irmãos, ler apenas os 4 primeiros versículos, que é essa introdução, e depois nós vamos iniciar, tá? Diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Vamos orar. Deus e Pai, obrigado, Senhor, por podermos reiniciar o nosso estudo bíblico esse ano, e que nessa noite, Senhor, venha nos abençoar rica e abundantemente, nos ensinando a Tua palavra, guiando os nossos pensamentos, os nossos corações, e que o Senhor nos desperte para cada dia mais nos aprofundarmos no estudo das Sagradas Letras, Senhor, e assim termos fortaleza para a nossa alma, firmeza para o nosso coração, ó Deus, para não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita de todos os Teus caminhos, Senhor. Fica conosco, fala aos nossos corações. Eu me coloco também em Tuas mãos nesta noite. Usa-me, Senhor, como instrumento, ó Deus, vivo em Tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, e que a igreja do Senhor diga amém. Pode tomar o seu lugar agora. Bem, vamos lá. Primeiramente, né, a gente tem que conhecer um pouquinho, dando uma visão geral desse livro, do Evangelho escrito por Lucas, né? Então o autor já está claro, é Lucas. Registros cristãos mostram que ele era um médico, e ele acompanhou os primórdios da igreja, né? Acompanhou o início da igreja. A gente não sabe exatamente o momento, não tem e o livro também não fala, mas ele já vai escrevendo direto, né? Mas o que se tem de registro é que Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, na verdade, eram até um livro único, né? Se você começar a ler Lucas, terminar e for direto para Atos, você vai ver que parece que é uma sequência, que formavam praticamente um livro só, né? Eram 2 livros, mas como um compêndio, um seguindo o outro, porque Lucas vem fazendo todo o relato, primeiro do ministério de Jesus, do Evangelho em si, e depois ele vai narrar os primeiros passos da igreja, né? Então Lucas é o autor desses 2 livros e do relato do Evangelho aqui que nós vamos estudar. Ele usa um estilo para escrever muito peculiar, bem diferente dos outros evangelhos. Ele usa um grego mais clássico, né? Claro que na tradução a gente acaba não percebendo isso, mas no original
vai se perceber que há uma diferença muito grande. Ele usa uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais refinada, ele usa um grego, né, mais elitizado, não uma linguagem muito coloquial, comum, popular. Não, ele vai usar de uma maneira, construir cada frase, cada texto de uma maneira mais rebuscada. Isso chama muita atenção, talvez até pelo fato dele ser médico, né, e ter mais conhecimento, mais estudo, né, e falar, né, de uma maneira mais assim detalhista, né? O seu alvo ao escrever esse livro, ou os 2 livros, né? Ele aqui diz que foi direcionado a um certo Teófilo. Até hoje não se sabe quem é esse Teófilo, né? Na verdade, a palavra Teófilo significa amigo de Deus. Então não se sabe exatamente se foi usado de forma figurada, mas a maioria descarta essa hipótese, porque não era comum os escritores da época fazerem isso, né? Então era alguém que ele conhecia e que talvez pediu o relato do Evangelho, alguma coisa por escrito. A gente tem que lembrar que naquela época ainda muita coisa era verbal, não se tinha tudo registrado, né? Marcos foi o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, e aí daí foram seguindo, né? Porque as pessoas, conforme o Evangelho ia se espalhando, iam pedindo, olha, a gente precisa, tem que ter alguma coisa para ler, para compartilhar, para mostrar, e começou a se pensar nisso de deixar o registro. Então, Lucas faz isso para esse Teófilo, e cristãos de certa nobreza, de certa posição social no norte do Mediterrâneo. Ele escreve direcionado a esse povo que lá estava. Então, ele fala de uma forma diferente, de uma forma mais detalhista, né? Por isso o livro é um pouco mais extenso em todas as suas narrativas. O objetivo era qual? Era dar a ênfase no ministério de Jesus, como Jesus direcionou muito seu ministério aos menos favorecidos ou aos desprezados socialmente. Então, a gente vai ver muito em Lucas ele falando de Jesus tratando com mulheres, porque na época a mulher vivia à margem da sociedade, a mulher não tinha posição social, né? O que posicionava a mulher era o seu marido. Então Jesus aparece Jesus dirigindo a mulheres, a cegos, a paralíticos, pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Então Lucas ele vai dar essa ênfase. Por quê? Porque como ele está escrevendo para cristãos que não eram descendentes de judeus, não eram vindos dos judeus, ele usa o grego e ele começa a mostrar esse evangelho dizendo o seguinte: olha, esse Jesus do qual eu estou falando, assim como ele foi até esses menos favorecidos, aos desprezados, ele mostrou que o evangelho é para todos, não é apenas para uma elite, é para todos. Assim, da mesma forma, o evangelho é para os gentios, o que era um grande ponto de conflito naquele início. Quando a gente vai ver Atos, a gente vai ver as brigas no bom sentido, né? Pedro com Paulo e a igreja, os outros apóstolos brigando com Pedro. Mas como é que você vai na casa de Cornélio? Ainda estava a coisa muito iniciando, né? O que a gente faz? Prega o evangelho só para os judeus? Ou leva? Não pode levar para os gentios. Como é que o gentio vai entrar no templo? Então começa aquelas discussões todas, até que Paulo começa a ser usado por Deus e a igreja vai caminhando e vai entendendo o propósito de Deus. Então Lucas mostra através dessa narrativa justamente isso. Assim como Jesus veio para esse grupo, ele tratou com todos, os gentios não estão de fora. Todo aquele que crer pode obter a salvação em Cristo Jesus. Então, Lucas ele vai focar nisso, mostrando que o evangelho ele é aberto, ele não é restrito, porque os judeus tratam o judaísmo assim, não, o judaísmo é só nosso, o gentio fica do lado de fora. Tanto que no próprio templo tinha a área de adoração e tinha a área dos gentios, que ficava afastado. Vocês podem até entrar, mas ali naquele cantinho afastado de nós. A gente não pode ficar tendo muito contato.
né? Mas Jesus vem quebrar isso e mostrar, não, o amor de Deus não é só para um ou outro, o amor de Deus é para todo aquele que nele crê. O amor de Deus é derramado sobre todos. Então, Lucas vem trazer essa visão, já que ele direciona esta carta aos gentios, né? A fonte, né, de onde ele buscou essas informações, primeiro, o livro de Marcos. Certamente Lucas conheceu Marcos, porque Lucas também fez várias viagens apostólicas com Paulo. Marcos também participou com Paulo. Então, a fonte primária, assim como Mateus, Lucas usou como fonte primária a narrativa de Marcos, que tinha pego os principais, né, embora reduzido, mas os principais fatos do Evangelho. Então, ele usa o livro de Marcos, ele usa, como ele diz aqui, testemunhas oculares, que ainda estavam vivas, né, pessoas que viram Jesus, que participaram de todo o ministério de Jesus. Então ele vai em busca dessas fontes. Ele, como um bom médico, ele quer investigar as coisas, né? Como é que a gente identifica um bom médico? Você chega lá no consultório, doutor, eu estou com uma dor aqui. Ah, então tá, toma isso. Não, aí fala, mas já está me passando alguma coisa, não perguntou nada, né? Não vai nem verificar a pressão, não vai fazer nada. O bom médico, não, ele pergunta, ele investiga, ele pede um exame, ele vai se aprofundar. Então Lucas, ele quer ir a fundo, então ele não se baseia só no livro de Marcos, que já estava escrito. Ele vai em busca de testemunhas oculares, de pessoas que viram, que participaram. E a gente ressalta que naquela época a principal fonte de transmissão era verbal, era oral. E as pessoas prezavam por isso. Na Grécia, há relatos que algumas pessoas decoravam os livros, né, a Ilíada e outros, decoravam o livro completo e sabia recitar ele de cor e salteado. Então era uma forma de passar isso de geração em geração. Hoje a gente está muito acostumado, não, está tudo no papel, agora mais ainda está tudo em formato digital, na nossa realidade. Naquele tempo não. Então ele vai em busca daqueles que viram, presenciaram. Ele vai em busca dos líderes cristãos, porque muitos ainda estavam vivos, apóstolos estavam vivos ainda. Muitos que conviveram com Jesus, que estavam na liderança da igreja, serviram para que Lucas pudesse trazer esses relatos, essas informações, e o próprio apóstolo Paulo, né? O propósito dele, a gente vê aqui claramente, né, no versículo 4, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, o propósito do livro é o quê? Ter certeza da verdade dos fatos. Lucas está mostrando com clareza. Esse Teófilo, ele ouviu a palavra de Deus, ele aprendeu alguma coisa, mas ele está dizendo, para que você tenha certeza do que você ouviu e do que você creu. Por isso eu estou escrevendo, para que a verdade dos fatos esteja clara para você, você leia isso, estude isso sirva para fortalecer a tua fé. Lucas é um livro histórico, por isso que a gente vai ver a riqueza de detalhes nesse livro. Um livro mais extenso, mais detalhado, né? Só esse primeiro capítulo são 80 versículos. Só o primeiro capítulo, 80 versículos. Lucas vai falar de muitas narrativas que não tem nos outros 3 evangelhos. Ele vai nesses detalhes, ele quer fazer algo mais robusto, para que possa haver uma certeza. Então, é quase que um livro histórico, onde se entra nessa riqueza de detalhes e de fatos. E aí a gente já começa aqui, versículos 5 a 25, né, que fala do nascimento de João Batista, quando ele é predito. No tempo de Herodes, rei da Judéia, olha só como ele já começa a botar fatos. Quando que aconteceu? Quando Herodes era rei da Judéia. Então, durante todo o livro, você vai ver esses pormenores, esses detalhezinhos que ele vai buscar e vai colocar ali. Havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor.
mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Estima-se que eles tinham no mínimo 60 anos de idade nessa época. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Por que eles estavam estranhando, irmão? Só rapidinho aqui. Porque a oferta de incenso era uma coisa extremamente rápida. O sacerdote entrava, acendia o incenso, que provavelmente era colocado para aromatizar o ambiente devido aos sacrifícios de animais. Imagina aquele cheiro de carne, né, sendo assada ali, né, todo dia, o dia todo, aquilo tudo empesteando. Então, eles colocavam o incenso para que dentro do templo tivesse um aroma melhor. Então, ele ia lá, acendia o incenso aí, era uma coisa rápida. Só que Zacarias entra, e cadê Zacarias? Começa todo mundo a ficar preocupado, aconteceu alguma coisa com ele lá dentro, e ninguém podia entrar para ver, né? Onde eu estou, 22, é isso? Quando saiu, não conseguia falar nada, o anjo o deixou mudo. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer minha humilhação perante o povo. Vamos parar aqui, vamos falar só alguns comentários rápidos, né? A esterilidade naquele tempo, naquela região, era vista como um castigo divino por algum pecado muito grave. Uma coisa muito curiosa que a gente vai ver aqui em Lucas, a gente vai ver muitas coisas em Lucas apontando para histórias do Antigo Testamento. Não vai dar para a gente pegar tudo isso e falar sobre tudo pelo tempo curto, né? Mas essa história nos lembra Sara, Ana. Então, coisas que já tinham acontecido no Antigo Testamento, onde Deus também já tinha operado. Então a gente vê aqui uma outra mulher, Isabel, estéril, esposa de um sacerdote. Então a esterilidade era vista pela sociedade, como assim: isso aí deve ser alguma maldição que Deus lançou sobre essa mulher ou sobre esse homem. Eles devem ter cometido algum pecado muito grave. Ou talvez alguém lá dos seus antepassados. Então havia umas certas crendices, porque Deus nunca, não há nada bíblico quanto a isso, mas havia essa crendice, então ficava todo mundo assim meio, né, e tal. Como acontece nos dias de hoje, que às vezes tem aquele irmãozinho que é mais pobrezinho, né, e aí às vezes tem o outro que julga ele é pobre porque ele não tem fé.
Ele é pobre porque ele deve ter algum pecado, por isso que as coisas não dão certo na vida dele, né? Então essas crendices humanas que não têm respaldo bíblico também existiam naquela época. Então todos olhavam certamente para Isabel de um modo assim: tem algo errado nisso aí, será que é algum pecado grave que eles cometeram? Será que é por isso que ela é estéril, né? E Zacarias aqui e Isabel, é curioso que Lucas os apresenta como judeus justos. Fala que eles eram justos. Então já anulando, olha, acaba com essa crendice. Não é porque eles eram estéreis, né? Não tiveram filhos, não tinham tido filhos, não é porque havia um pecado, era um castigo divino, uma maldição, não. Eram justos aos olhos de Deus. Era um homem bom, era uma boa mulher. Era um casal que era bênção, um homem que tinha o seu sacerdócio, que servia a Deus, da tribo de Levi. Então não tem nada a ver com isso. Era uma questão, né, que na época se desconhecia, uma questão natural. Ou ele era estéril, né, e se pensava que era sempre a mulher, né? Não se levava em consideração que o homem pudesse ser estéril. E às vezes era o homem que era estéril. Mas como a medicina não tinha esse conhecimento, se achava, bem, se a mulher não engravida, a culpa é dela, né? Ou então Deus não está deixando, que o homem pecou e não está deixando ela engravidar. E assim, então Lucas diz, olha, eles eram justos. E aí isso faz lembrar o quê? Abraão e Sara. Abraão e Sara também não tinham filhos. Eles pediam um filho ao Senhor. Abraão falava, Senhor, como é que eu vou ter um filho? Um herdeiro, o Senhor me fez promessas. E por que Sara não tinha filho? Porque eles eram pecadores, porque havia alguma maldição? Não. Então Lucas já vai começando a criar esses vínculos para mostrar, olha, Deus está fazendo uma nova história. Olha o que Deus está operando agora. Então a gente vai vendo o caminhar do Evangelho, onde Deus está reescrevendo e mostrando que tudo lá atrás, tudo lá do Antigo Testamento era apenas uma sombra que apontava para algo maior. E o que era esse algo maior? Jesus Cristo, Filho de Deus. Então o fato desse casal não ter filhos já mostrava, é porque Deus vai operar aí, como certamente operou. E a gente vê aqui que o anjo fala para Zacarias que esse menino seria comparado a Elias. Ele irá diante do Senhor, no versículo 17, no espírito e no poder de Elias. Então, muitos pegavam o texto de Malaquias e havia uma crença, a gente já falou sobre isso ano passado, de que antes do Messias vir, teria que voltar Elias, porque como Elias foi arrebatado, os judeus acreditam que Elias voltará para anunciar, para pregoar a palavra de Deus, e aí sim virá o Messias. Só que o que eles não entenderam, que não é o Elias que viria, o próprio Elias, mas que Deus estava enviando esse menino no espírito e no poder de Elias. Ou seja, João era um tipo de Elias, ele viria com um ministério profético semelhante ao de Elias. E isso nos faz lembrar de quem? De Eliseu, que antes de Elias ser levado aos céus, Eliseu fala o quê? Mestre, me dá porção, quem lembra? Dobrada do teu espírito. O que Elias estava pedindo para, aí alguns já podem levar para qualquer outra coisa. Será que ele ia reencarnar? Será que vinha algum espírito sobre ele? Não, ele está falando, quando diz aqui o espírito, ou seja, nessa mesmo formato, da mesma maneira, e Eliseu agiu o seu ministério profético da mesma forma que Elias, e fez coisas também grandiosas, surpreendentes, em nome do Senhor. E Eliseu pediu aquilo. Quando se fala em porção dobrada, a gente que vive numa outra realidade e vive numa outra cultura, a gente acha que porção dobrada é porque tem que ter 2 vezes mais, mas na verdade o que Eliseu estava pedindo era a herança de um filho mais velho. Todo filho mais velho ganhava o dobro da herança dos outros filhos. Por isso nas tribos de Israel, são 12 tribos, mas existe a tribo de José?
Quem sabe? Não, não existe. Jacó chama José e fala: a tua herança vai ser, eu vou te dar a herança que deveria ser de Rúben, o primogênito. Você vai receber 2 vezes mais. Então, ao invés do teu nome, vai entrar quem no teu lugar? Manassés e Efraim. 2 meias tribos. José recebeu porção dobrada, como se fosse o filho primogênito. Eliseu pede a porção dobrada, como se assim, como se fosse um filho na fé seu, no ministério profético. Me dá a porção dobrada, que eu receba essa herança tua. Então, aqui está mostrando que João viria nesse espírito e no poder de Elias, e ele veio realmente. João era intrépido. João chegava para Herodes e falava com o governador, ele botava o dedo: você está em pecado. Você é isso, você é aquilo. Ele chegava e falava com autoridade, não tinha medo, como Elias, que entrava dentro do palácio e falava com Acabe. Ele tinha essa autoridade dada pelo Senhor. Então, ele vem como esse Elias, predizendo realmente, confirmando a profecia que antes da vinda do Messias viria o Elias. Não é a reencarnação, porque aí os espíritas, pegam isso dizendo que foi uma reencarnação de Elias. Não, isso não é doutrina bíblica, não é doutrina cristã, não é uma reencarnação, não é um Elias que ressuscitou, não. Está dizendo, é igual, eu acho que eu já falei isso aqui, quando você fala muito de futebol. E aí você fala, fulano é o novo Pelé, não é? Aí você compara um jogador a outro, esse aí é o novo não sei o quê. Ou na música, esse aí, tem uns que falam, fulano de tal vai ser o novo Michael Jackson, porque ele dança, porque ele não sei o que, ele canta bem. Há comparações, não é porque aquela pessoa retornou, mas há uma comparação pela linha, pelo estilo, pelo formato. Se faz uma comparação como se fosse algo muito parecido. E assim veio João mostrando o seu ministério, E uma última curiosidade aqui, quando fala sobre o nome do anjo, O anjo se apresenta, ele diz que o nome dele é Gabriel. Sabe quantos nomes de anjos tem na Bíblia? 2. Gabriel e o outro é Miguel. A Bíblia não fala sobre outros nomes de anjos. A cultura judaica, os judeus têm uma relação imensa, eles deram nome para um monte de anjo. E aí você vê no esoterismo, você vê isso muito no esoterismo, orações para certos anjos, faz oração para tal anjo. Isso tudo não tem nada, não tem nenhum respaldo bíblico, nem mesmo para Miguel e Gabriel não há. Mas uma curiosidade, os únicos anjos que a gente sabe pelos nomes são eles 2. São os únicos que a Bíblia revela, Miguel e Gabriel. Ok? Vamos lá então, próximo, 26. No 6º mês, isso no 6º mês de gravidez de Isabel. Ok? Está continuando a história. Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Estima-se que Maria tinha, irmãos, entre 12 e 14 anos de idade, nessa época aqui. Geralmente, a palavra que é usada aqui, virgem,
Se era a palavra usada para meninas entre 12 e 14 anos de idade. Olha o procedimento dessa menina. Olha as palavras dela. Olha como Deus a escolheu no meio de tantas meninas em Israel. Isso aqui é fascinante, irmãos. Isso é fascinante. Maria e José eram verdadeiros servos de Deus. Continuando. O anjo respondeu, versículo 35. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Amém? Nada. Respondeu Maria, olha as palavras dessa menina. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Que coisa maravilhosa, irmãos, que fé. É curioso, Lucas ele faz essa narrativa e ele faz um contraste claro entre a fé simples de uma pequena jovem, de uma moça adolescente, simples, de uma cidadezinha, um vilarejozinho chamado Nazaré. E ele contrasta com o texto anterior, onde mostra um sacerdote idoso, experiente, servo de Deus, com uma fé genuína, robusta. E Deus traz os dois anúncios para essas duas personagens, Zacarias e Maria. Um sacerdote idoso, que conhecia as Sagradas Letras, que tinha muita experiência e bagagem, mas ele vai lá visitar também uma menininha, uma moça, 12 a 14 anos, ainda talvez, fazendo planos de casar, pensando no futuro, ainda vendo, tá aí José, vamos ver e tal, as coisas estão caminhando, mas que fé que esta menina mostra, ao ponto que Zacarias chegou até certamente duvidar. Poxa, como é que vai ser isso aí? Eu sou idoso, eu e minha mulher já temos uma certa idade, mais de 60 anos, a coisa já fica meio complicada, né? Como é que a gente vai fazer isso? Esse negócio vai funcionar? Maria olha e diz, é assim que vai acontecer? Eu não vou ter relação com nenhum homem, eu vou engravidar pelo poder do Espírito Santo. Aqui está a tua serva, seja feito conforme a tua palavra, a tua vontade. Olha o contraste da fé dessas duas pessoas. De um anúncio de nascimento aos dois, de duas crianças, mas como os dois reagem. Deus usa ambas as suas servas, tanto Isabel quanto Maria, para dar à luz os seus escolhidos, duas servas de Deus. Embora a diferença de idade tão grande, mas Deus escolhe Isabel e escolhe Maria pelo caráter, pelo coração, pela fidelidade, pelo amor dedicado a Deus. Deus vai lá e diz, essa aqui. Deus poderia ir a outro casal de sacerdotes, poderia procurar qualquer casal em Israel, mas Deus foi exatamente em Isabel. Deus poderia ter procurado qualquer menina, qualquer moça desposada, prestes a casar. Deus poderia em qualquer uma, mas Ele vai em Maria. Vai lá naquelas pessoas certas, porque Ele vê o nosso coração. Ele sabe o quanto nós somos fiéis aqui dentro, irmãos, porque não é só da boca para fora. É no coração. O exterior tem que refletir o nosso interior. Não adianta apenas mostrar palavras se a vida não condiz com aquilo que estamos falando. Aqui mostra que José, ele era da linhagem de Davi. Isso é muito importante, porque mostra que Jesus se torna um descendente da casa real de Davi.
mostrando já que, olha, ele vem da linhagem de Davi, porque a profecia do Antigo Testamento dizia que o Messias vem da linhagem de Davi, foi a promessa, a aliança feita com Davi. Então aqui já mostra, né, que José, ele é descendente de Davi, embora ele não fosse o pai biológico de Jesus, mas ele assume como um pai a Jesus. Então Jesus se torna um descendente direto da casa real de Davi também, né? Nazaré, uma cidadezinha tão pequena, irmãos, sabe quantas pessoas mais ou menos moravam nessa cidade, nesse pequeno vilarejo? Cerca de 500 pessoas. Deus não busca as coisas grandes. Deus não está nos palácios, nos grandes templos. Deus está onde há um coração humilde e sincero que busca Ele. Então não importa como é a sua casa, o teu nível de instrução, se você ganha muito, Deus não está se importando. Meus irmãos, Deus está acima de tudo e de todos. A gente, como seres humanos, a gente quer fazer distinção. Por isso a palavra de Deus diz para nós não fazermos acepção de pessoas, porque o nosso coração nos engana. A gente olha para uma pessoa, a gente constrói uma imagem e acha, poxa, essa aqui a pessoa é legal, e às vezes o coração dela é um coração sujo. E talvez aquele que é desprezado por todos, porque ele é pobrezinho, porque ela não tem instrução, isso aí é um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém, longe de mim, eu quero ficar longe dessa pessoa. E às vezes é aquela pessoa que tem um coração fiel e íntegro diante de Deus, e é aquela pessoa que vai nos abençoar muito mais do que nós pensamos. Então Lucas mostra esse contraste, né? De onde vem? Vem de Jerusalém? Não. De Nazaré. Nazaré. O que vai surpreender muitos lá na frente quando fala, de onde vem esse Jesus aí? De Nazaré? Tá de brincadeira, né? Como é que vem me dizer que o Messias vem de uma cidadezinha pequena, ridícula, né? Sem nenhuma notoriedade na nação? Não pode ser, né? Mas era de Nazaré. O anúncio do anjo traz também palavras de ânimo e encorajamento para Maria. A gente viu aqui, né? Não tenha medo. Sempre que Deus traz a sua palavra, irmãos, Deus também nos anima, né? Mesmo quando Deus coloca certos desafios à nossa frente, sempre há uma palavra de Deus de encorajamento e de ânimo para nós. Então, quando você vê os desafios diante de você, quando você perceber que algo grande Deus está colocando na tua frente, mas meu Deus, como é que vai ser isso? Não, o Senhor é contigo. Deus está do teu lado, não temas, confia no Senhor, creia em Deus, vai lá que Deus está operando, não deixa a situação amedrontar você, mas confia no teu Deus, como Maria confiou. E Maria demonstra aqui fé e submissão. Vamos passar aqui 39, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Irmãos, Isabel não sabia de nada. Quando ela olha Maria, o Espírito Santo vem sobre ela. João começa a se revirar lá dentro do ventre de Isabel, e ela é tomada pelo Espírito Santo e fala: essa aí é a mãe do meu Senhor. Vem coisa grande por aí. Mas, por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém. Bem, nós vimos aqui que Maria e Isabel eram parentes, né? Maria recebe esse anúncio e ela vai lá para a casa de Isabel, talvez para ajudá-la nos últimos meses da gravidez e talvez também para tentar resolver toda essa situação, né? Grávida, a gente sabe que José fica perturbado com toda essa situação, então para baixar a poeira, para as coisas acalmarem, né? A gente não sabe exatamente, mas Lucas diz que ela vai até lá.
e há um encontro dessas duas mães. Uma viagem penosa, a viagem de Nazaré até as montanhas de Efraim, levava de 3 a 5 dias, a pé. Você imagina o quanto isso era cansativo, mas Maria faz isso, vai até lá e fica, pelo que a gente vê aqui do tempo, ela fica até o nascimento de João, ela permanece com Isabel. E aqui a gente vê uma confirmação, tanto Isabel quanto o bebê, quanto João Batista, que ele estava em seu ventre, confirmam para Maria o anúncio que o anjo tinha dado. Então isso traz um consolo e um conforto ao coração de Maria, porque por enquanto o anjo só falou com ela. Para imaginar. Será que é isso mesmo? Estou grávida, mas como é que vai ser isso? Como é que a sociedade vai ver isso? E meu noivo, como é que vai ser isso tudo? Mas agora ela recebe uma confirmação. Isabel, sem saber de nada, é usada pelo Espírito Santo e fala, eu e o bebê que está aqui dentro, estamos recebendo a confirmação, você vai gerar o Filho do Deus Altíssimo. Você é a mãe do nosso Senhor. Claro que a mãe no sentido terreno, já cortamos aí qualquer coisa de idolatria, no sentido de dizer que ela é a mãe de Deus, a mãe no sentido terreno de que ela gerou fisicamente a Jesus Cristo, mas nenhuma divindade a Maria, uma menina normal, comum como qualquer um de nós, não há nada, mas claro, qualidades, o caráter certamente é inegável que era uma mulher de Deus. Bem, aqui depois a gente vê que Maria, ela expressa um cântico em gratidão, um cântico de Maria muito lindo. Diz assim: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. O cântico de Maria é maravilhoso, irmãos. Ele tem uma série de vínculos com salmos e com textos do Antigo Testamento. Isso você pode depois pesquisar e olhar, Como eu falei, a gente não vai esmiuçar tudo, a gente está fazendo algo bem superficial de uma visão geral. Mas o Cântico de Maria tem muitas ligações com as profecias e promessas do Antigo Testamento. E ela enfatiza a exaltação que Deus faz dos pobres e dos humildes. E isso no Antigo Testamento sempre fala que Deus exalta aquele que é pobre, aquele que é humilde, aquele que confia no Senhor. E Deus humilha os orgulhosos e abastados. Assim também Ana, a mãe de Samuel, ela fez um cântico, ela fala as mesmas coisas, mostrando que Deus exalta os humildes, mas abate os soberbos, criando um vínculo. Lucas vai costurando entrelaçando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, mostrando tudo que já aconteceu. Olha aqui, olha só como Deus está agora mostrando o propósito de tudo aquilo que houve um dia. Agora, não é só Ana engravidou, Deus ouviu a oração de Ana e fez ela gerar filhos, Agora Deus está fazendo algo maior, que é trazer o Filho de Deus à terra. Esse cântico ressalta a fidelidade de Deus para com aqueles que temem e também a vindicação pelo juízo divino daqueles que abominam e se opõem a Deus, mostrando que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de toda a história. Irmãos, o que nós estamos vivendo nos dias atuais está no controle das mãos de Deus. Nada sai do controle dele. A gente pensa que as coisas estão, meu Deus, está tudo descontrolado. Não das mãos de Deus.
Pode estar das nossas mãos, das mãos dos homens, mas o nosso Deus não, Ele tem tudo em seu controle. Então, aqueles que são fiéis a Deus são por Ele abençoados e honrados, mas aqueles que se opõem trazem sobre si também juízo divino, né? Depois aqui nós vamos ver do 57 ao 66, o nascimento de João Batista, Isabel dando à luz, né? Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, como era feito pela lei, né? No 8º dia a criança era circuncidada. E queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias, que era também costume, sempre de dar ao filho o nome ou do pai ou do avô ou de algum antepassado. Mas, né, sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Só que quem dava o nome ao filho era o pai. Só que o pai ele estava mudo, ele não podia, Zacarias não podia falar nada. Ele fala, e agora? A mãe, não é João, não é a mulher que dá nome ao filho, não, era da cultura da época, tá? Disseram-lhe, 61, você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu, o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam, o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Aleluias. Nasce João. Nasce João, e a gente vê aqui que Lucas faz questão de registrar muito da cultura judaica. Quando nascia criança, se juntava familiares, amigos, a cidade vinha, e era uma festa que às vezes durava dias. Então a gente vê que todos foram até lá, e também agradecendo a Deus, porque, né, todos estupefatos, né, Isabel já idosa, né? Zacarias idoso, né? E ter um filho na velhice, né? Então realmente um ato da graça, da misericórdia de Deus, algo totalmente anormal. Então há uma celebração. No 8º dia eles vão lá fazer a circuncisão do garoto, como é o costume judaico, né? E era na circuncisão que se colocava o nome na criança, e a gente vê aqui que se cumpre aquilo que o anjo tinha anunciado, o nome dele será João, né? E a gente vê o final da mudez de Zacarias. Zacarias volta a falar prontamente, a sua boca se abre, né, como um sinal do cumprimento da profecia que o anjo tinha feito. Ele disse, até o nascimento você vai ficar sem falar, mas quando ele nascer, né, no momento que dá o nome, a boca dele se abre e ele começa a glorificar, a exaltar ao Senhor, mostrando que Deus estava à frente daquilo tudo. Aquele menino era escolhido de Deus, que Deus tinha um propósito grande através da vida de João Batista. Depois vem aqui finalizando o cântico de Zacarias. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. E ele profetizou, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará
o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então, terminando aqui o capítulo 1. No Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre foi muito associado à profecia, né? Quando a gente vê, geralmente, atos proféticos, palavras proféticas, a gente vê que o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, né? E usava aquela pessoa da maneira que ele queria. Isso mudou com o Evangelho, né? Agora o Espírito Santo, ele habita na vida do crente, daquele que anda em fidelidade com Deus e tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas a gente vê aqui que o Espírito Santo veio sobre Zacarias, o tomou e ele começou a profetizar, né? Antigamente era muito comum, e a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê que é muito comum a profecia e o louvor, a adoração andarem juntas, né? A gente vê salmos que são verdadeiras profecias, mas eram cânticos. Quantos salmos messiânicos existem? Mas eram cânticos, porque eram inspirados pelo Espírito Santo. Então a profecia e o louvor e a adoração tinha uma linha muito tênue, né? Entre eles dois. Então a gente vê aqui que Zacarias, ao mesmo tempo que ele estava fazendo um louvor, um cântico ao Senhor, ele também estava falando de maneira profética, trazendo uma palavra de Deus para o seu povo. E em todo esse cântico, a gente também vai ver fortes ligações com muitos textos do Antigo Testamento, que falam sobre a salvação de Deus para a nação de Israel, a libertação do seu povo, né? A aliança que Deus faz com aqueles que creem nele. Então, Zacarias vai trazendo em forma de cântico tudo aquilo que Deus já tinha falado no Antigo Testamento. É Deus, Lucas mostrando que Deus estava confirmando tudo aquilo que parecia estar esquecido lá atrás, né? Foi lá da época de Davi, de Abraão. Mas é coisa tão antiga. Lucas está mostrando, olha, Deus é fiel e aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Nenhuma palavra de Deus se perde. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Nenhum. Então o cântico de Zacarias traz também essa mensagem para o povo de que Deus estava cumprindo a sua palavra. João se torna um profeta de Deus, né? Como ele aqui, o próprio Zacarias, o seu próprio pai fala, um profeta para restaurar Israel pela graça através do perdão do Senhor. E foi justamente esse o ministério de João Batista. Ele prega o arrependimento, voltem-se para Deus, abandonem o pecado, larguem essa vida de pecado e venham viver em santidade. Por isso ele batizava, né, como se houvesse uma lavagem. Está lavando você, então tirando tudo isso, te purificando para você agora viver uma outra vida para Deus. Então João Batista veio, né, antecedendo Cristo Jesus, mostrando a obra de Deus que era restaurar Israel, e mais do que isso, não só para Israel, mas a mensagem que atingiria o mundo todo, restaurar pela graça através do perdão divino. E Zacarias fala mais, ele já anuncia aqui o Messias. Olha aqui o versículo 78, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o quê? O sol nascente. Quem é o sol nascente? Jesus, o Messias. Zacarias aqui já está dizendo, olha, o meu filho é o precursor daquele que vem do alto. Meu filho é terreno, mas vem aquele
que será gerado pelo Altíssimo, o sol nascente, algo muito maior, para tirar das trevas, para levar a paz. Por isso Jesus é o príncipe da paz, porque só através dele nós podemos viver em paz com Deus. Nós podemos nos reconciliar com Deus. O pecado que nos separa é lançado em Cristo, e arrependidos nós podemos confessar e ter paz com Deus. Então Zacarias já está anunciando isso, a obra que viria, a obra que seu filho faria, que talvez, quase que certamente ele não viu. Ele certamente muito menos deve ter visto Jesus, já idoso. Quando João começou o seu ministério, provavelmente Zacarias e Isabel já eram falecidos. Mas ele aqui profeticamente já mostra, olha, Deus cumprirá todas as suas palavras e suas promessas. Ele fará isso, né? E nós vemos aqui que o menino, né, encerrando esse capítulo, diz que ele crescia, se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Essas palavras aqui têm uma ligação muito forte com Samuel. Quando você vai lá ver, né, Samuel quando nasce, diz que o menino crescia e se fortalecia. Lucas vai costurar muitos textos assim, mostrando, olha, né, como se o Antigo Testamento, né, apontando para aquilo que viria de perfeito. Então, o deserto naquela época era um lugar onde os judeus esperavam, tinham a ideia que haveria um novo êxodo. Assim como Deus tirou o seu povo do Egito, Deus também tiraria o seu povo dessa situação de escravidão e restauraria a nação, onde o Messias viria para governar eternamente. E essa é a ideia que eles têm até hoje. Então, o deserto, para o judeu, é sempre essa ideia de que, olha, é um novo êxodo, um novo começo, um novo milagre de Deus para restaurar, para trazer a nação de Israel de volta, e com isso o Messias. Então, quando diz que João vai para o deserto, já se cria deserto. É do deserto que vem Moisés com seu povo para Canaã. É do deserto que virá o Messias para tirar o povo, restaurar Israel a todas as promessas de Deus, né? Há registros que alguns grupos, como os dos essênios, eles viviam muito no deserto. Eles se retiravam para alcançar maior pureza. Alguns dizem que João talvez tenha crescido entre eles, né, porque eles costumavam abrigar crianças órfãs e ensinar. Mas o ministério de João não tem muito a ver com o dos essênios, não. Era um grupo que se retirava, vivia em cavernas, né, tentava se purificar ali, estudar a palavra de Deus. Mas o deserto tem essa ideia de um isolamento, se separar de todo mundo, né? Então, lá que João vai crescer, lá que João vai viver, mostrando que ele não está fazendo parte daquele mundo corrupto, de tudo aquilo que existia naquela época, mas que ele estava vindo com uma mensagem diferente da parte de Deus. E para finalizar, por que Lucas coloca esse último versículo? Curioso, o capítulo 2, por favor, olha o título do capítulo 2 é o quê? O nascimento de quem? De Jesus. Curioso, por que Lucas vai falar primeiro de João e depois de Jesus, que era o mais importante? Porque quando você vai apresentar alguém formalmente, você primeiro apresenta o mais importante e depois você vai apresentando os que estão abaixo em hierarquia. Lucas, ele apresenta primeiro João e depois ele vai apresentar Jesus. Isso quebra um pouquinho uma certa formalidade, só que era uma prática dos escritores da época para mostrar o seguinte: olha, eu estou falando desse aqui, mas agora eu vou falar daquele que é maior e mais importante, está acima desse. Então, Lucas não faz isso de qualquer forma. Ele constrói esse texto mostrando, olha, João
tem grande importância, grande relevância, mas enquanto os judeus estavam olhando para João e pensando que ele seria o Messias, ele está falando, não, ele só veio preparar. Agora eu vou falar para vocês de quem está acima, de quem é o mais importante. E aí ele vai começar a narrativa do capítulo 2, mostrando que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias prometido, é aquele que veio para restaurar todas as coisas através do seu sangue, para que pudesse reconciliar o homem com Deus. Amém, igreja? Fechamos aqui o capítulo 1, amém? Espero que você tenha começado, a ter uma ideia. A gente vai vendo como o livro está sendo construído. Semana que vem vamos para o capítulo 2, falar do nascimento de Jesus, o anúncio dos pastores, Jesus sendo apresentado no templo, o menino Jesus no templo. A gente vai vendo como Lucas vai dando essa riqueza de detalhes na história toda, mas com um propósito maior, de mostrar que Deus estava vindo para salvar o perdido e pecador. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor, obrigado, Deus. Como é bom estudar as Sagradas Letras, como é bom aprender mais de Ti. Como é bom, Senhor, ver que Tu inspiraste homens que dedicaram as suas vidas para deixar um relato, um registro histórico, para que pudéssemos aprender mais do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que vimos hoje, como o Senhor foi escrevendo essa história, preparando o caminho do Senhor, preparando a vinda do Messias. Obrigado, Senhor, por ver que o Senhor é o dono da história. O Senhor é o Senhor da história. Tudo está no controle perfeito das tuas mãos. Assim como Israel não foi esquecido, nós também não fomos, porque a promessa de Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele, se cumpre em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tu és Deus de palavra, Tu és Deus fiel, Tu és Deus que cumpre as suas promessas. E nós te agradecemos por isso. Muito obrigado pela tua santa palavra. Que o Senhor continue abençoando o segmento desse estudo durante esse ano, em nome de Jesus. E que todos digam amém. Vamos aplaudir ao Senhor da história, a Ele que cuida de tudo, a Ele que tem tudo em suas mãos. Glórias a Ti, Senhor. Aleluias. Você tenha uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana. Vamos agradecer a Deus. Quarta-feira que vem, continuamos estudando Lucas. Domingo estaremos aqui, estarei pregando pela manhã e pela noite, trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Espero por você aqui, em nome de Jesus. Vamos levantar as mãos aos céus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dando um bom descanso, um bom restante de semana. Continua fortalecendo a Tua igreja, Senhor. Guarda o nosso coração, guarda as nossas mentes, Senhor, desses ataques satânicos desses dias, Senhor. O diabo quer nos confundir, nos tirar do alvo, mas, Senhor, nos mantém firmes na Tua palavra. Nós Te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela Tua imensa graça e misericórdia, por essa noite maravilhosa na Tua presença. Abençoa a vida dos meus irmãos, quem está aqui ao meu lado direito, quem está ao meu lado esquerdo, Senhor, à minha frente, atrás, Senhor, abençoa. Leva-nos na Tua paz, livra-nos de todo o mal. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós. Que a igreja do Senhor diga: Deus te abençoe rica e abundantemente. Cumprimente seus irmãos antes de sair. Até domingo, 9 da manhã.